Vamos falar do Barcelona agora, porque o Barcelona estreou com vitória e uma vitória tranquila, né? Atuação segura do Barcelona contra o Mallorca fora de casa, 3-0. Teve gol do Rafinha logo cedo aos 7 minutos, teve um gol aí polêmico do Ferran Torres, o Yamal fechou a conta, também deixou o dele. Como é que foi a vitória do Barcelona? Como que ela está sendo falada e repercutida por aí na Espanha, o Marcelo Beckler? Chama mais a atenção a repercussão da arbitragem, que começa com o segundo gol do Barça. Era um jogo muito lento, muito calor em Maiorca, mais de 30 graus, muita umidade, os times não conseguiam correr direito. O jogo às 7 horas da noite, que aqui é tarde ainda, então assim, o sol está se pondo para lá das 9 horas. Muito calor. O Barcelona fez 1-0 muito cedo. E depois o gol do Ferran Torres sai após uma finalização do Lamine Yamal acertar o rosto de um jogador adversário, o Halil. Ele cai na área, fica caído ali, estatelado no chão. Alguns jogadores meio que param na jogada, achando que o lance vai parar, especialmente os do Mallorca. O Barcelona continua o lance e o Ferran Torres faz o gol. Até os jogadores do Barcelona demoram um pouco para comemorar, sem saber se o gol ia valer ou não. E aí tem a polêmica, né? Se o árbitro deve parar ou não. Existe um protocolo para isso, né? Uma pancada na cabeça, o jogo deve ser paralisado, o atendimento deve ser imediato para evitar danos maiores. Mas também tem jogador que se aproveita desse tipo de situação, de tomar uma pancada que não é tão grave, para que a defesa possa se reestruturar e que o lance morra ali. O árbitro interpretou que o lance deveria continuar. Os jogadores do Mallorca pararam sem que o árbitro apitasse, para mim é o principal erro. E o Barcelona fez 2-0 e depois tem dois jogadores do Mallorca expulsos no primeiro tempo. O Muriqui acerta a cara do goleiro do Barcelona, é pouco defensável, e tem um segundo amarelo por uma falta parando um ataque promissor do Lamine Yamal, também acho bastante correto. E uma entrada do Rafinha, que é mais dura, e que reclamam que poderia ser lance para expulsão do Rafinha. Eu acho que é um cartão amarelo normal, é um lance da defesa do Mallorca, é um lance que é uma disputa de bola embaixo, embora a entrada do Rafinha seja por trás, mas não acho que seja para vermelho. Mas repercute, inclusive, hoje na entrevista coletiva do Real Madrid, o Xabi Alonso. A primeira entrevista dele prévia a um jogo já falou também que não vai ficar comentando, mas que o técnico do Mallorca disse é o que ele acha correto, e é basicamente reclamando das decisões da arbitragem. Então, nem começou para todo mundo o Campeonato Espanhol, e a gente já tem polêmica de arbitragem. E essas reclamações, né? Isso é muito campeonato espanhol, muita reclamação sobre arbitragem. Não é só da Espanha, não, viu? Mas a Espanha é um dos casos acometidos pelas más arbitragens. Informação, ô Fred Caldeira. 18 anos se passaram desde que um brasileiro marcou o gol de abertura do Barcelona na temporada. Rapaz. Desde Ronaldinho Gaúcho, um brasileiro não fazia o primeiro gol do Barça e coube ao Rafinha, que parece que vai seguir on fire nessa temporada, né? Já começou marcando gol, fazer o primeiro gol do Barcelona. É um bom presságio pro Rafinha? Ah, sem nenhuma dúvida, pro Lamine e ver um pouquinho do Rashford também, que é um dos que o Barcelona conseguiu inscrever, né? De última hora, antes dessa primeira rodada. É aquela coisa, né? Começo de temporada a gente tem que ter cuidado nas críticas e nos elogios, porque, enfim, ainda tem cheiro de pré-temporada, o adversário é frágil, assim como daqui a pouco a gente vai falar do Richarlison e tem que contextualizar que é o Burnley, mas evidentemente que é ótimo pro Rafinha começar assim, pro Lamine começar assim. Sobre o lance do gol do Ferran, eu não sei qual que é o protocolo de La Liga, mas aqui a regra diz que o árbitro tem que parar imediatamente, né? Eu não sei se tem um tempo de liberdade de interpretação do árbitro para ele entender que é grave, ele para imediatamente, ou ele percebe que não parece ser tão grave assim, ele pode dar sequência na jogada como ele deu. Aqui o árbitro julga se ele Ele entende julga. que ele foi o suficiente para o jogador poder ter sofrido uma É. lesão ou não. E foi uma bolada, né? Assim, acho que se fosse, sei lá, uma chuteira na cabeça, é um lance que aparentemente parece muito mais grave e eu acho que seria muito mais normal você cobrar do árbitro a paralisação. Não foi isso que definiu o jogo, né? Assim, o Mallorca foi dando tiros no próprio pé e o Barcelona é um time muito melhor e é um time que fatalmente ganharia. Eu estou muito animado para o Barcelona. Eu acho que pode ser ainda melhor do que na temporada passada, que foi o segundo melhor time do futebol europeu. Tem uma coisa curiosa sobre temporada passada que o Fred dizia, o Barça teve um período de uma vitória em 8 jogos, né? Entre novembro e início de janeiro, entre perder da Real Sociedad e empatar com o Getafe, foram 8 rodadas e uma vitória do Barcelona, em cima do Mallorca, inclusive. Nas outras 30 rodadas, o Barcelona não ganhou 3 jogos. Ele perdeu do Osasuna, que jogou com um time quase reserva,
ele empatou com o Betis e já campeão, ele perdeu do Villarreal. Então, tirando um período muito específico, o Barcelona ganhou 27 de 30 rodadas, que mostra que se não tiver um apagão esse ano, a derrota do Atlético de Madrid já é bastante ruim contra o Espanhol. Uhum. E tem uma vantagem na largada para o Barcelona em relação ao Real Madrid, que é o principal concorrente, que teve uma pré-temporada melhor, né? Não tem o arrasto do Mundial de Clubes que o Real Madrid teve. Então, e o próprio Atlético de Madrid também, né? Mas acho que, enfim, pelos últimos anos seria o Real Madrid o principal competição. E então o Barcelona já sai na frente na largada. Já era um time melhor, já é um time muito mais pronto. E ainda tem isso na largada inicial. Então, enfim, a tendência é essa, né? Tá certo que o Mallorca não é um grande teste para o Barcelona. Teve as nuances do jogo aí que o Mallorca ficou com 2 jogadores a menos já no primeiro tempo, né? Mas o Fred disse aí que tá animado com esse Barcelona para a temporada. Você vai nessa linha também, ô Clara? É o time aí para bater com o PSG, com o Liverpool, são os que estão nessa primeira prateleira aí para essa temporada, para esse início de temporada? Se a gente se basear pela temporada passada, sim, né? Que é o que a gente tem. Mas é aquela coisa, às vezes vira o ano e um Real Madrid que tem qualidade técnica para isso pode encaixar, ou um Bayern de Munique pode fazer uma grandíssima temporada, que na temporada passada talvez não tenha sido tão espetacular assim, né? Ali na primeira prateleira. Então, Já eu teve acho gol do que. Luiz Dias na Supercopa agora, Ah, né? sim, começou bem também, né? Mas é Uhum. isso, eu acho que pela temporada passada, sim. E eu acho que, especialmente em competição nacional, bom, é que o PSG, na verdade, ele começa campeão, né? Então, obviamente, tem uma diferença de La Liga. Mas, para mim, o Barcelona sai na frente na competição nacional. Porque já é um time melhor, porque já é um time muito mais maduro, em um estágio de evolução completamente diferente do Real Madrid, e fez uma pré-temporada. Então, fisicamente começa bem. Então, pra mim, pela temporada passada, as 3 melhores equipes pra mim foram PSG, Barcelona e Liverpool. Então, pela Eu, passada, eu, sim. eu, eu coloco o Barcelona acima desses, em termos de expectativas que eu tenho para essa temporada, porque manteve a base, mais um ano de trabalho com o Flick, acho que foi bem no mercado, e é o único que tem um possível futuro gênio. Né? Assim, o único possível futuro gênio no futebol hoje é o Lamine Yamal. Sim. E ele é um assombro. Ele é um assombro. Ele já começou assombrando. E é o que o Marcelo já vinha falando, né? Assim, ele tá usando mais as 2 pernas, ele tá mais forte, ele tá mais ágil, enfim, ele é um moleque em crescimento. Então, quando você tem isso aliado a um grande treinador, um muito bom elenco e peças que foram contratadas que eu acho que podem ajudar, como o Rashford, eu acho que o Barcelona desponta como favorito. Eu gosto da postura do Flick de não querer tirar o pé. O Barcelona estava ganhando por 2-0 no segundo tempo, 2 jogadores a mais, evidentemente virou um treino. Ninguém mais queria estar ali, assim, o Barcelona já tinha ganhado, o Mallorca já tinha perdido, estava desagradável o jogo, estava muito quente mesmo. E o Flick não gostou da postura do time. Não dá para jogar 50%, não pode jogar assim. Então, na coletiva prévia, tinham perguntado para ele do Firmino, que estava ganhando a posição, então falou: ele melhorou nas 2 últimas semanas, mas eu não gostei das primeiras semanas dele de pré-temporada. Então, o padrão de exigência do Flick, eu acho que vai garantir que esse time continue com a forma de atuar da temporada passada. Eu acho que não é sustentável que Pedro e Rafinha Lamine façam tantos minutos. Eles não se machucaram na temporada passada. O Lamine alguma coisa de pancada no tornozelo, sim. Os outros tiveram sempre à disposição. Então acho que é mais normal que o Gavi jogue mais minutos esse ano, que o Rashford entre um pouco mais, sai o Rafinha, que normalmente jogava todos os minutos, para continuar competindo como fez. E essa vontade, né, esse apetite aí do Hansi Flick certamente é um diferencial e uma clara inspiração no Fernando Diniz e o Vasco da Gama, que mete 6 com 23 minutos do segundo tempo fora de casa e ele segue gritando, querendo mais gols, né? Impiedoso o gigante da Aliás, colina. o segundo gol do Vasco sai depois do Fernando Diniz praticamente matar o lateral esquerdo do Vasco só com o olhar. É. Eu assistindo, eu fiquei com medo. Eu parei de assistir. Tem aspas do Diniz ontem que são fantásticas, né? Mas não cabem aqui. O torcedor Ele do Santos chama. também parou de assistir. Né? Ficou até de costas. Tem isso. O Santos com mais medo ainda do que o Lucas Piton. Exatamente. O que não foi embora se virou de costas pro concreto, né?